glorificando e adorando o nosso Jesus. Sem perda de tempo, sem demora, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1, a partir do verso de número 5. Lucas 1, a partir do verso de número 5. Quantos acharam que eu amo a Bíblia? E vou morar no céu? Que nos diz assim a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idades. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, em ordem da sua turma, segundo os costumes sacerdotal, coube-lhe sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à sua direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz ao filho, e porás o nome dele de João, e terá prazer e alegrias, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito os filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois já sou velho e minha esposa avançada de idade. E respondeu o anjo e disse: eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus, e fui enviado para falar destas alegres novas. Todavia ficará mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas acontecerem, porque não crestes nas minhas palavras, que o seu tempo há de cumprir. Amém? Pai, graças te damos, te louvamos por essa gloriosa palavra, meu Pai.
ter vindo ao nosso coração, Jesus. Te pedindo, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor mais uma vez, meu Pai, venha falando profundamente ao nosso coração e venha estar revelando, Senhor, a nós, meu Pai, o teu propósito, meu Pai, pelo poder e nome do Senhor Jesus, meu Pai, que a tua presença, meu Pai, possa habitar sobre as nossas vidas, possa habitar sobre o nosso meio, meu Pai, que nessa noite, meu Pai, não venha ser apenas um culto comum, meu Pai, mas venha ser, meu Pai, uma noite, meu Pai, do teu sobrenatural, do teu manifestar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, meu Pai. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha dando cura sobre aqueles que estão enfermos, meu Pai, venha dando libertação, salvação, meu Pai. Que o Senhor venha cumprindo, meu Pai, a tua palavra sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, meu Pai. Desde já, meu Pai, venha paralisando, meu Pai, venha repreendendo todas as setas contrárias, meu Pai, todo levante do inimigo, meu Pai, contra a tua igreja, meu Pai, que queira, meu Pai, impedir, meu Pai, o agir, meu Pai, o cumprimento da tua palavra, meu Pai, toda obra maligna venha ser cancelada, meu Pai, toda presença maligna venha ser repreendida sobre este lugar, e que apenas o teu Santo Espírito venha estar passeando no nosso meio, venha estar nos tocando e liberando, meu Pai, tudo aquilo que nós irá precisar em nome do Senhor Jesus. É assim que nós te pedimos, te louvamos em nome de Jesus. Amém, igreja viva? Você pode aceitar, aplaudir em glorificando ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite eu quero trazer aos nossos corações essa palavra que veio ao meu coração. E eu creio que o Senhor, mais uma vez, Ele vai estar se revelando e falando profundamente sobre cada um de nós. Diga assim: no silêncio. No silêncio também produz. Diga assim: no silêncio gera. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler vai nos tratar e vai nos apresentar uma história de um casal que eu creio que a maioria da igreja já sabe a história. Mas como sempre o Senhor Ele usa a mesma palavra para nos edificar, para nos fortalecer e para trazer algo novo ao nosso coração. Vai nos falar acerca de Zacarias e Isabel. A Bíblia nos fala acerca desse casal que foi chamado pelo Senhor para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Mas que para que nós possamos entender melhor, Zacarias e Isabel, eles faziam parte da geração de Levi. O que era, pastor, a geração de Levi na Bíblia Sagrada? Fazia parte da descendência de Arão, irmão de Moisés. E a Bíblia fala que não houve nem outro sacerdote excelente como Arão. Ou seja, todos aqueles que passavam pela descendência de Arão se tornavam sacerdócio. Porém, aqui também nos fala acerca de Zacarias. E qual era a função de Zacarias? Era ser sacerdócio. Era ser sacerdote na casa do Senhor. Era apresentar diante de Deus, levar diante de Deus até o altar do Senhor o incenso que representava a oração, que representava a súplica do povo. Ou seja,
se alguém quisesse ter uma oração para ser ouvida, para ser colocada diante do altar, diante da presença do Senhor, ali ele apresentava diante do sacerdote. E o sacerdote apresentava aquela causa, apresentava aquela oração diante de Deus. Diante de Deus. E aqui há a função de Zacarias. Ele é aquele que leva a oração, que leva a súplica do povo diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor. Mas aonde nós vamos ver também, amados, que no momento que Zacarias é escolhido, Zacarias ele está ali no altar do Senhor, ele estava ali na presença de Deus, porque todos aqueles que são escolhidos, eles decidem vivenciar uma vida no altar. Eles decidem vivenciar uma vida na presença, uma vida no centro da vontade do Senhor. Por quê? Porque o altar representa o selo da nossa aliança para com Deus, se torna o selo do nosso compromisso com o Senhor, que é o lugar que nós nos relacionamos, é o lugar que aonde nós nos apresentamos diante da face do Senhor, é do altar do Senhor. E aonde nós vamos ver, amados, que Zacarias ele foi chamado para ser um sacerdote. Zacarias ele foi chamado não por homens, mas ele foi chamado pelo Senhor. Ele foi chamado por Deus. Por Deus. Não é tão diferente comigo e com você. A Bíblia nos fala lá em 1, ou seja, em João, capítulo 15, verso 16. Ele nos fala através da sua palavra, dizendo: não foste vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi, foi eu que vos chamei. Ou seja, se nós estamos aqui, foi um convite do Senhor, foi a misericórdia do Senhor que nos alcançou, que nos resgatou, que nos chamou, que nos trouxe para a sua presença, que nos trouxe para a sua presença. Ou seja, ele nos chamou para quê, pastor? Para que o Senhor ele nos chamou? Para que o Senhor ele nos elegeu? Olha só o que a palavra do Senhor nos fala lá em 1 Pedro 12, ou seja, 1 Pedro 2, verso de número 9. 1 Pedro 2, verso número 9. Mas sois a geração eleita, mas vós sois a geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que associeis a virtude daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não, você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você tinha dado glória bem alto, porque a palavra do Senhor nos fala assim: vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquilo que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E a Bíblia, amada, que eu acho interessante é que além de Zacarias ele ser escolhido pelo Senhor, além de ele ser separado para cumprir uma missão divina, nós vamos ver que Deus ele fala acerca, e ele vai destacar aqui na palavra do Senhor
fundamentos diante dos preceitos do Senhor. Ele era um homem, ele era uma mulher que ali eles todos no dia, eles procuravam a vivenciar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor instruía, de acordo com aquilo que o Senhor já havia falado através da sua palavra. E aonde nós vamos ver, amados, eles eram justos perante Deus. O que é ser justo? É alguém que procura todos os dias não retroceder. É alguém que procura todos os dias vivenciar o centro da vontade de Deus. É aquele que todos os dias anda, busca vivenciar em retidão diante do Senhor. E é isso, amado, que o Senhor deseja para a sua igreja. É isso que o Senhor deseja para o seu povo, para que nós possamos andar em retidão à sua palavra, para que nós possamos andar em obediência à sua palavra. Por quê? Porque nós pertencemos a um reino, e se nós pertencemos a um reino, esse reino ele tem regra, esse reino ele tem forma. E qual é a sua regra? Que nós andamos em fidelidade, que nós andamos em obediência à sua palavra. E quando nós olhamos para Zacarias, nós vamos ver ele cumprindo, ele andando em fidelidade, em obediência à palavra de Deus para a sua vida. E quando ele anda em fidelidade, quando ele anda em retidão à palavra de Deus, amados, nós vamos ver, amados, que o Senhor ele tem nos chamado para Zacarias. Ele é escolhido para cumprir uma missão. Ele é escolhido para cumprir ali um propósito divino. Para cumprir um propósito divino. E se nós, amados, fomos escolhidos para o Pai, se nós fomos escolhidos pelo Senhor para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, eu entendi que desde os meus primeiros anos de vida cristã, que o escolhido, ele não tem escolha. O escolhido, ele não tem escolha. Qual é a escolha, pastor? É obedecer. Qual é a escolha? É seguir a orientação do Senhor, é seguir a instrução do Pai para aquilo que Ele tem preparado para a minha vida, para aquilo que Ele tem preparado para a minha família. Porque se nós andarmos em fidelidade, se nós andarmos em obediência, se nós estivermos dispostos a andar em obediência à Sua palavra, o Senhor manifesta sobre as nossas vidas aquilo que nós estivermos precisando. O Senhor ele opera sobre a nossa casa aquilo que a nossa casa esteja necessitando. Ou seja, quando nós andamos em fidelidade, quando nós estamos dispostos a andar em fidelidade, em obediência à Sua palavra, Deus está pronto para liberar um milagre sobre as nossas vidas, um milagre sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ou seja, quando Deus ele olha para este casal, nós vamos perceber, amado, que ali ele tem sonhos. Qual é o sonho de Zacarias? Era de ser pai, era de ter um filho. Só que a Bíblia fala que Zacarias e que Isabel eram avançados de idade. Por mais que ele ser avançado de idade, na lógica humana era impossível dele ser um filho. Na lógica humana era incapaz. Mas quando o anjo se apresenta diante de Zacarias, nós vamos ver que Zacarias ele passou a vida inteira orando para que Deus ele pudesse operar milagres, para que Deus pudesse dar um filho para ele. E ele passou a vida toda orando. Porém,
milagre não havia acontecido. Porém, Deus não havia ainda operado sobre a vida deles. Mas mesmo Deus não fazendo aquilo que Zacarias tinha pedido, não impediu de Zacarias estar na presença de Deus. Porque quando nós olhamos para Zacarias, nós vamos ver Zacarias no seu exercício sacerdotal, na sua função sacerdotal. O pai que estava velho, mas ele estava ali em obediência, ele estava cumprindo a sua missão, ele estava cumprindo o seu propósito, ele estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ou seja, nós estamos diante de uma geração no mundo de hoje, ou seja, de pessoas, elas fazem alguma coisa para Deus, simplesmente quando Deus abençoa, simplesmente quando Deus libera a bênção, simplesmente quando Deus libera o milagre. Mas aqui nós vamos ver, mesmo Deus não fazendo a vontade de Zacarias, mas Zacarias está lá no centro da vontade do Senhor, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu exercício. Ou seja, o tempo também do cumprimento da promessa não distanciou Zacarias do altar, não distanciou Zacarias da presença de Deus. E quantas pessoas que não permanecem na presença de Deus, simplesmente por conta que Deus não abençoa, que Deus não libera o milagre, que Deus simplesmente não faz aquilo que ela pede, e ela diz: não vale a pena buscar a Deus, não vale a pena adorar, não vale a pena servir esse Deus, e termina se distanciando do altar, termina se distanciando da presença de Deus. Mas aqui nós vemos Zacarias, mesmo Deus não entregando, mesmo Deus não respondendo, mesmo Deus não fazendo aquilo que ele tanto queria, mas nós vamos ver um homem no centro, um homem no altar, um homem cumprindo com a sua missão. Cumprindo com a sua missão. E quantas pessoas não têm se cansado com o decorrer do tempo? Quantas pessoas ela tem perdido a sua essência da sua adoração? Ela deixou de fazer a sua função, mas também deixou de adorar. Ou seja, aqui Zacarias ele estava cumprindo a sua missão, mas ele também estava adorando ao Senhor. Ele também estava buscando pela presença do Senhor, mas também ele estava ali recebendo demais da presença de Deus. E talvez ele podia dizer: mas Deus, ele tem respondido tantas pessoas, porque o exercício dele era da intercessão, o exercício dele era levar a causa das pessoas diante de Deus. E talvez ele podia dizer: mas essas pessoas têm orado, têm pedido coisas, depois o Senhor tem realizado, o Senhor tem feito, o Senhor tem operado maravilhas sobre a vida de pessoas. Porém, na minha vida, ainda ele não operou, ainda ele não fez. Talvez para Zacarias outras pessoas serão abençoadas primeiro do que ele. Não trouxe desgaste, não trouxe frieza espiritual, não trouxe desânimo espiritual. Mas o inimigo, nesses dias, ele tem usado uma estratégia para trazer frieza espiritual no coração da igreja, para trazer fragilidade no coração do povo de Deus, em dizer que a oração que você tem clamado, aquilo que você tem colocado diante do altar, simplesmente
porque você não obteve resposta ainda, simplesmente porque você não foi ainda atendido pelo Senhor, que não vale mais a pena estar no altar do Senhor, que não vale mais a pena estar no centro da vontade do Senhor, que não vale mais a pena estar em obediência à palavra do Senhor. E Ele verdadeiramente tem convencido corações. E quantas pessoas ela tem deixado o altar, quantas pessoas ela tem deixado de cumprir a sua missão, de cumprir o seu propósito, na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que seja. Quantas pessoas não têm paralisado, simplesmente por não ser atendido diante de Deus. Porque as pessoas elas têm se envolvido a realizações. Zacarias ele não estava com o seu coração em realizações, em resultado, mas ele estava com o seu coração no Senhor. Ele diz: se Deus fez na minha vida, está tranquilo. Se Ele não fez, mas Ele continua sendo meu Deus, e isso não vai mudar. Eu vou continuar adorando, eu vou continuar cumprindo o propósito que Ele chamou, aquilo que Ele chamou para que eu possa cumprir. É como aquele louvor diz: se Deus curar, Ele permanece sendo Deus. Se Ele não curar, permanece sendo Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Mas se Ele não abrir, continua sendo Deus. Mas aonde nós temos ouvido, ou seja, vivenciado diante de uma geração que ela está apalpada em resultados. Se eu orei hoje, se Deus não respondeu, eu não vou orar. Se eu fui para a igreja e Deus não curou eu na igreja, para que eu vou para a igreja? Amados, não seja refém de resultados. Mesmo Deus não operando, Ele continua sendo Deus. Mesmo Deus Ele não fazendo, Ele continua sendo Deus. É como aquilo que a irmã Marcinete falou na quarta-feira, o testemunho, que por mais que Ele não a fez, aquilo que estava no centro da vontade dela, aquilo que ela estava almejando que tanto acontecesse, a notícia que ela estava esperando foi totalmente o contrário, mas que a quarta-feira ela estava aqui adorando, exaltando e glorificando o Senhor. É como Mesaque e Abednego declararam lá em Daniel 3,16: se porventura o Senhor nos livrar dessa fornalha de fogo ardente, Ele é Deus. Mas se porventura Ele não nos livrar, Ele continua sendo nosso Deus, Ele continua sendo exaltado, Ele continua sendo glorificado, Ele continua sendo Deus poderoso, aquele que criaste o céu, aquele que criaste a terra, aquele que muda, aquele que move. Zacarias entendeu isso. E quando a igreja do Senhor entende isso, quando não é movida a resultados, quando não é movidos a resultado, ela vive um nível de maturidade, um nível de crescimento espiritual. Por mais que está passando pela prova, por mais que está passando pelo vale, mas não para, não desiste, continue adorando, continue buscando, continue glorificando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a Bíblia fala que uma vez por ano o sacerdote ele entrava no Santo de Santo, no templo, na casa, no santuário do Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de ter culto 3 vezes por semana, tirando os períodos de oração. Mas naquela época, uma vez por ano, eles entravam no santuário. E a Bíblia fala que eles
Porém, a vez foi de Zacarias. A vez foi de Zacarias. E talvez a Bíblia fala que Zacarias já era avançado de idade. Ele já era velhinho. Ele não tinha muita energia. Talvez ele não tinha uma força como de um jovem. E talvez Zacarias ele podia ter dito: esse ano eu não vou adorar o Senhor não. Esse ano eu não vou ao templo não. Porque eu estou cansado. Eu não estou tão habilitado para andar, para caminhar, para ir até a tenda, até o santuário do Senhor. Talvez ele podia dizer: eu vou no próximo ano, eu vou na próxima vez. Como a nossa geração de hoje, ela tem a oportunidade de adorar, ela tem a oportunidade de buscar a Deus, mas ela decide: não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou fatigado, hoje eu tenho tantas coisas para fazer, hoje eu não vou buscar a Deus não, hoje eu não vou para o culto não. E ela vai terceirizando aquilo que é para ela fazer, ela vai terceirizando, perdendo a oportunidade que Deus está dando, que Deus está entregando. Amado, existem oportunidades que elas vão e voltam, mas existem oportunidades que são únicas. Oportunidades que Deus ele nos entrega, que são únicas. Se Deus ele te escolheu, se Deus ele te chamou, se Deus ele está falando contigo, diz: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Eis-me aqui, Senhor, eu estou à tua disposição. Eu estou à sua disposição. Zacarias ele diz: eis-me aqui. E a Bíblia fala, amado, que quando ele diz eis-me aqui, que é para ele entrar no lugar santo dos santos para apresentar incenso. A Bíblia fala que a multidão, o povo fica fora. Simplesmente o sacerdote entra para fazer um momento de adoração. E no momento que ele ali, ele diz eis-me aqui, que ele foi escolhido, agora o povo cria uma expectativa. Cria uma expectativa em Zacarias, para que Zacarias leve a sua súplica, leve a sua oração. Mas também eles querem ouvir de Zacarias a resposta do Senhor. Ele quer que ouvir de Zacarias aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor havia liberado no momento que Zacarias estava no altar. Ou seja, a atenção, a concentração agora volta toda para Zacarias e não para o Senhor, e não para a palavra de Deus. E todas as vezes, amados, que eu e você colocamos expectativa no homem, todas as vezes que você coloca expectativa no pastor, todas as vezes que você coloca expectativa no profeta, todas as vezes que você coloca expectativa no homem, esse homem talvez vai te decepcionar um dia. Tira a tua expectativa no homem e coloca a tua expectativa na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira e ela irá se cumprir sobre a vida da sua igreja. Ela irá se cumprir sobre a vida do seu povo, sobre a vida do seu povo. E lá está Zacarias entrando sobre o santuário. Era um dia comum, como qualquer outro. Diga assim, é um dia comum. Não, mas declare com fé, dizendo: são dias comuns que Deus opera seu sobrenatural. São dias comuns. Para Zacarias talvez era só um culto a mais. Para Zacarias talvez só era mais se colocar, se apresentar diante do altar.
E são nesses dias comuns que Deus nos surpreende. São nesses dias comuns que Deus se manifesta sobre a vida do seu povo. Deus se manifesta sobre a vida da sua igreja. São nesses dias simples que muitas vezes nós não criamos expectativa. Nós não criamos tanta expectativa que Deus ele opera. Deus ele manifesta sobre as nossas vidas. Talvez para você é mais um culto de sexta-feira. Talvez para você é mais um culto. Mas talvez pode ser o culto que aonde Deus ele vai te surpreender nessa noite. Que Deus ele vai mudar decreto sobre a sua vida. Que Deus ele vai mudar a história da tua casa. Que Deus vai mudar a história da tua família. São os dias comuns que Deus ele opera com o seu sobrenatural. E no momento que Zacarias ele entra, e quando ele chega diante do altar, tem uma surpresa para Zacarias. O anjo já estava esperando Zacarias no altar. O anjo já estava esperando Zacarias no altar do Senhor. Eu digo que sempre que aparece um anjo, aqui antes de Jesus, e pela primeira vida representava a presença de Deus. Antes de Zacarias chegar, Deus já havia chegado e Deus já estava esperando. Quando você colocou teus pés aqui, Deus ele já estava te esperando. Deus ele já estava te esperando. Te esperando para quê? Me esperando para quê, pastor? Para liberar sobre a sua vida aquilo que você precisa. Para liberar sobre a sua casa aquilo que a tua casa precisa. Ser cura, ele libera cura. Ser libertação, ele libera libertação. Ser provisão, ele libera provisão. Deus irá nos surpreender em dia comuns. E Deus surpreendeu. E Deus surpreendeu Zacarias quando estava esperando no altar. E era comum. E era dias comuns. Glória a Deus. E era dias comuns. Que havia um cronômetro, um tempo para o sacerdote passar, ficar lá, até queimar todo o incenso, fazer toda a parte da adoração e retornar. Ou seja, ele ia, mas também saía. Não demorava. Mas a Bíblia fala que foi diferente. No momento que Zacarias entrou foi diferente. No verso 22 fala que demorando. E outra tradução fala permanecendo. Zacarias no santuário do Senhor. Ou seja, Deus estava recebendo a adoração. Deus estava se comunicando com Zacarias. Aqui fala acerca de permanência. De permanência. Ou seja, estar no altar do Senhor, estar na presença do Senhor, não é algo passageiro, que a gente entre e a gente sai ao mesmo tempo, não. É um lugar de permanência, é um lugar para nós habitarmos, é um lugar para nós estarmos. E eu quero declarar sobre a sua vida, que este ano de 2025 será o ano da permanência de Deus sobre a sua vida. Será o ano que você irá permanecer no altar. Será o ano que você vai permanecer adorando. Será o ano que você vai permanecer glorificando tudo aquilo que é passageiro sobre a sua vida. Venha ser neutralizado, venha ser quebrado, porque Deus ele tem um tempo de permanência sobre a nossa vida. Deus ele tem um tempo de permanência sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E a Bíblia fala que o anjo diz: a tua oração foi ouvida, Zacarias. O teu clamor foi ouvido. Mas já havia anos. Mas já havia tempos que Zacarias se tornava.
Mas a oração, aquilo que é plantado, aquilo que é semeado no altar com lágrimas, irá nascer, irá florescer, irá multiplicar. Tudo aquilo que nós apresentamos, tudo aquilo que nós semeamos, toda oração que você semeia no altar, na presença de Deus, Ele não estava de ouvido tampados, não, Ele ouviu a tua oração, Ele ouviu o teu clamor, e no tempo certo, essa oração, ela vai nascer, esse milagre vai acontecer, o Senhor vai liberar a bênção sobre a sua vida. E a Bíblia fala que hoje diz que a mulher vai ter filhos. E nós vamos ver a recompensa de Zacarias, dizendo: Senhor, como? Que nós vamos ter um filho. A minha esposa já é avançada de idade. Eu já sou avançado de idade. Aí ele diz: eu sou o anjo Gabriel, desci do céu, estou assistindo diante do Pai. E por conta de não acreditar, e por conta de não crer naquilo que eu estou falando, tu ficarás mudo. Ele ficará o quê? Mudo. Ele ficará o quê? Mudo. Ele ficará em silêncio. Agora ele não pode falar. Mas tinha um povo lá fora esperando por resposta, esperando já que ele falar. Mas até o silêncio de Deus é resposta para a sua igreja, é resposta para o seu povo. Agora, Zacarias está em silêncio, simplesmente para não contaminar o ambiente com sua opinião. Você sabia que muitas vezes aquilo que achamos, aquilo que pensamos, às vezes impede o agir de Deus, o manifestar de Deus sobre a nossa vida, o manifestar de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e a recomendação do céu para as nossas vidas é: fique em silêncio. Porque quando nós ficamos em silêncio, Deus ele está trabalhando, Deus ele vai estar entrando, Deus ele vai estar mudando situações. Ou seja, o silêncio traz Deus para perto. E quando Deus silencia, não significa que Deus não está trabalhando com você. Mas quando Deus ele silencia, Ele continua trabalhando pelo seu povo. Ele continua trabalhando pela sua igreja. Talvez você tenha orado, talvez você tenha clamado, e talvez Ele tenha silenciado diante de você. Mas o fato dele ter silenciado não é para que você não possa parar de crer, para que você possa parar de acreditar, para que você possa parar de confiar. Não, continue crendo, continue confiando, porque Ele vai continuar trabalhando, e no tempo certo Ele vai operar, Ele vai se manifestar sobre o seu favor. Ficar em silêncio em algumas situações gera sabedoria. Ficar em silêncio em algumas circunstâncias da nossa vida, isso revela que a sabedoria habita em você. Habita dentro de você. Olha só para testificar essa palavra que nos fala lá em Provérbios 21. Provérbios 21. Verso de número 19. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias da sua alma. O que guarda a boca e a língua
guarda a sua alma da angústia. Muitas das vezes que nós falamos vai nos precipitar. Então melhor é ficar em silêncio. Porque quando nós silenciamos, amados, o silêncio, ele é um processo. E a Bíblia fala que Zacarias agora ele está em silêncio. Ele não pode mais se comunicar, se falar com a sua boca, com a sua voz. Mas no momento que ele está em silêncio, no momento que ele está em silêncio, a Bíblia fala que Zacarias, a casa de Zacarias, está gerando. A Bíblia fala que, ou seja, aqui no verso de número 29, nos fala, 24, me diga, nos fala que Isabel, ela se escondeu, ou seja, ela ficou guardada, ela ficou dentro da sua casa durante 5 meses, sem sair. Por mais que ela estava guardada, por mais que ela estava escondida, por mais que Zacarias estava em silêncio, mas eles estavam gerando um projeto, eles estavam gerando um propósito divino, eles estavam, ou seja, uma promessa estava prestes a se cumprir sobre a casa de Zacarias. E todas as vezes que Deus, Ele diz silêncio, todas as vezes que Deus Ele quer nos responder, é porque Ele quer que algo grande gera, que algo grande cresça de você, cresça da tua casa, cresça da tua família, que nós possamos usar sabedoria, para que nós possamos usar sabedoria. Quantas e quantas pessoas que quando começa a gerar, quando começa a sonhar pelo projeto, por algo grandioso, e muitas das vezes não fica em silêncio. E antes daquele projeto, daquele sonho nascer, ele é abordado por opiniões de pessoas negativas, de pessoas que não carregam o mesmo propósito, de pessoas que não carregam a mesma fé. Aqui eles estão em silêncio, mas eles estão gerando. Aqui ela está escondida, mas ela está gerando. Algo está crescendo, algo está sendo gerado no secreto. E a voz do Senhor para mim e para você é: corra para o meu secreto. Corra para o secreto. Não gere algo em público, mas gere no secreto. Porque aquilo que é gerado no secreto, no tempo certo, servirá a levar publicamente. Aquilo que é gerado, aquilo que é escondido no secreto, em breve irá ser apresentado em público. A Bíblia fala que a mãe de Moisés guardou Moisés no secreto. Mas a Bíblia fala que a criança foi crescendo, que o menino foi crescendo, que até o tempo ele não teve mais como se esconder. Não teve mais como se esconder, porque já estava exposto. Por quê? Porque já estava grande. No tempo certo o Senhor irá expor. No tempo certo irá nascer. No tempo certo irá frutificar. E todos irão olhar e não vai ter o poder mais de matar. E todos vão olhar e não vai ter o poder mais de tirar a vida. Simplesmente porque você não obedeceu a ordenança do Senhor. A ordenança do Senhor. Então, se você, amado, tem sonho, tem projetos, gere tudo em secreto. Gere o altar.
chegue à presença de Deus. Porque no tempo certo irá nascer, irá frutificar, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé sobre o seu lugar. E a Bíblia fala que quando deu 5 meses, agora está Isabel saindo da sua casa. Quem via antes de Isabel, 5 meses atrás, era uma velha e estéril. Agora Isabel está andando pelas ruas. Agora Isabel talvez está andando pelas aldeias. E quem olha para Isabel diz: mas não era aquela estéril? Mas está grávida. Como aconteceu? Isabel disse: eu fui agraciada pelo Senhor. Foi o favor divino sobre a minha vida. Foi a intervenção divina sobre a minha casa, sobre a minha família. Em 5 meses, ali, ou seja, foi gerado dentro de Isabel João Batista. Em 5 meses, aquilo que estava em secreto foi exposto. E eu quero usar esse número 5 como algo profético nessa noite. Eu quero profetizar que esses 5 meses que resta para terminar o ano, esses 6 meses, mas daqui a 5 meses eu quero declarar que toda promessa do Senhor sobre a sua vida, toda promessa do Senhor para a sua casa, toda promessa do Senhor para a tua família, irá ser liberada sobre a sua vida, irá se cumprir sobre a sua casa, irá se cumprir sobre a sua família. Em 5 meses o Senhor irá fazer aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem colocado diante do altar, aquilo que você tem colocado diante da presença do Senhor. Em 5 meses o Senhor vai trazer a cura. Em 5 meses o Senhor vai abrir a porta. Em 5 meses o Senhor vai operar sobre a sua vida, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Quantos creem agora ao Senhor, aonde você está? Glorifica o Senhor, apresenta a tua vida diante do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é digno de todo louvor, de toda